Olá, aqui é Rodrigo, professor do curso de Computação Gráfica do Secom. E eu vou passar rapidinho aqui um resumo de Excel, que é da disciplina de aplicativos diversos. Então vou passar aqui um resumo bem rapidinho do que a gente viu em sala de aula, para que os alunos, né, possam se preparar aí para a avaliação. Então vamos aqui na interface, né, do Excel. Antes de mais nada, né, nós estamos acostumados desde sempre, né, desde cedo, a organizar informações em listas, né? Então eu faço uma lista de compras, uma lista de contas a pagar, uma lista de coisas prediletas, né? Uma lista de filmes que eu gosto, enfim, tudo nós somos acostumados a criar listas. E o Excel ele serve para que você consiga colocar várias listas uma ao lado da outra, né? E essas listas você possa fazer cálculos, fazer comparações, interagir, criar fórmulas, né? Uma série de coisas que a gente vai ver durante aí o curso. As listas, elas são encabeçadas por um título que é uma letra do alfabeto, para que elas sejam colocadas de forma organizadas. E os itens das listas são colocados em números de linhas. E aonde uma lista encontra, né, com uma linha, ou seja, uma coluna encontra com uma linha, eu tenho uma posição, e essa posição é chamada de célula. Eu tenho um endereço, e esse endereço é chamado de célula. Aqui, nesta caixa de nome, eu consigo visualizar qual é o nome desta posição, né, nesta planilha, que é um conjunto de colunas e linhas, para que eu possa estar organizando ou digitando ou entrando com as informações. Então, neste momento aqui, eu tenho uma marca que é essa bordinha aqui que eu chamo de cursor. Ela mostra para mim que aquela célula está selecionada para que eu possa entrar com informações. Então essa célula chama-se C3 e aqui está indicando que se eu digitar qualquer coisa vai ser registrada nesta célula. Então eu posso usar as setas do teclado, setinha para cima, para baixo, esquerda, direita, para navegar com esse cursor nas células para que eu consiga ir digitando as informações. Vamos supor que eu queira criar uma lista de alunos, então eu vou colocar aqui nome e vou colocando aqui vários nomes de alunos, né? E vamos supor que eu queira umas notas em outras colunas aqui, ó. Nota 1, nota 2. E assim eu vou preenchendo as informações, né? Vou fazer os lançamentos aqui das notas aleatórias aqui, só para a gente testar, né? Tá aqui 10, 4 e 2, né? E aí eu tenho uma forma também diferenciada de navegar com esse cursor, que é usando o ponteiro do mouse, usando o mouse. Então observe que o ponteiro do mouse ele é uma cruz cheia. Quando você está trabalhando com ele, essa cruz cheia, se você clicar e arrastar em alguma célula, você pode marcar uma sequência de células, tá? Então, ali nessa caixa de nome, observe que quando eu marco, né, ele mostrou aqui para mim, nesta versão do Excel, que eu marquei lá 4 linhas e 3 colunas, né? Então, eu faço uma marcação. A célula ela tem outras funções escondidas também. Observe que se eu encostar em uma das bordas, seja esquerda, direita, superior ou inferior, o ponteirinho do mouse muda para uma seta e com direcionais. Isso daí significa que se eu arrastar este conteúdo aqui com essa ferramenta, eu vou mover esse conteúdo, tá? Então eu posso mover. E observe que se eu usar o mesmo comando, porém, se eu mantiver a tecla Ctrl no teclado pressionada, eu vou realizar uma cópia. Observe que quando eu aperto a tecla Ctrl arrastando um conteúdo, né, aparece um símbolo de mais do lado da setinha. E se eu soltar, eu fiz uma duplicata.
Então, são duas ferramentas que a gente viu até agora, que é a de seleção e é a de mover ou copiar, né? Move ou copia, né? E tem mais uma, que é esta bolinha, que é a alça de acumulação ou a alça acumuladora ou acumulativa, dependendo da documentação que você for consultar aí do Excel, tá? Essa alça é o seguinte, esta alça, se eu informar aqui um intervalo, exemplo 1, 2, eu estou informando que eu tenho um intervalo de 1 em 1. Se eu marcar este conteúdo aqui usando essa ferramenta da seta da cruzinha mais grossa, aí eu vou observar que eu vou ter um pontinho aqui que seria a ativação da alça acumuladora. Se eu encostar nesse pontinho e arrastar para baixo, observe que ele já vai ali mostrando para mim que ele foi acumulando valores. Ó. E se eu soltar, ele vai preencher para mim esses valores de forma automatizada. Eu posso colocar intervalos diferentes. Exemplo, números pares, eu coloco de 2 em 2, né? Posso marcar aqui, vou usar a alça, ele vai colocar para mim 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Eu posso também colocar meses de anos, né? Se eu quiser, ó, janeiro, fevereiro, marcar aqui e usar a alça, ele vai trazer para mim a acumulação desses meses, né? Posso mudar o intervalo, vamos colocar bimestralmente aqui, né? Janeiro e março. Então ele vai pular de 2 em 2 meses, né? Se eu quiser, eu posso ir aumentando esse intervalo do jeito que eu quiser. E serve para dias da semana também. E não necessariamente tem que ser em colunas, eu posso fazer isso em linhas, igual eu estou fazendo aqui. Eu uso a alça e arrasto para o lado. Então, a alça ela tem uma função muito poderosa que não só ela vai acumular valores, como ela vai permitir que sejam usadas fórmulas de uma forma bem diferente. E o que são as fórmulas? O Excel ele tem um modo de cálculo, que a gente pode acessar esse módulo de cálculo digitando a tecla igual em qualquer célula. Eu digitando igual, eu entro com o modo de calcular. E aí eu posso fazer aqui um cálculo direto. Exemplo, 12 mais 12. Se eu apertar o Enter, ele vai jogar o valor aqui para mim. E aí eu observo que esse valor aqui é resultado desta fórmula, né? Então o igual serve para ativar o módulo de cálculo. E eu posso colocar o cálculo que eu quiser. Só que desta maneira, colocando o valor direto, né, o valor nominal, eu deixo de usar uma das melhores funções do Excel, que é o cálculo automatizado. O que é o cálculo automatizado? Eu posso somar os valores pelos seus endereços. Exemplo, aqui eu tenho a nota 1 na B12, na B2, né? E na B3 e também na B4. Então, se eu quiser somar, ó, ao invés de somar um número, eu vou somar um endereço, ó, B2 mais B3 mais B4. Ele vai me trazer o somatório total aqui para mim, de todos, né? E aí, se eu vier aqui e alterar a nota, ele já vai refletir de forma automatizada. É isso que é legal de você usar uma fórmula, tá? Existem várias maneiras de você usar uma fórmula, né? E, inclusive, se você clicar aqui numa célula que não tenha nenhuma fórmula, você clicar nesse f de x, que é inserir função, você vai poder consultar que existem funções financeiras, estatísticas, né, funções de lógica, funções diversas para a gente usar e as mais recentes, tá? Então, é uma outra forma de você também fazer as fórmulas. E eu vou mostrar algumas fórmulas que são diretas. Eu fiz aqui o somatório de B2 com B3 com B4, mas eu poderia fazer através de uma fórmula onde eu informe um intervalo. O intervalo, como que a gente faz para informá-lo aqui no Excel? Eu vou digitar, por exemplo, aqui igual B2 e vou pedir para ele levar até o B4. Eu vou digitar 2 pontos e vou digitar B4. Observe que aqui ficou até marcado aqui, né, numa bordinha bem discreta, o meu intervalo. Né? Se eu mudasse aqui para B3, ficaria marcado só até o B3.
Então, o dois pontos serve para me indicar um intervalo. Só que se eu quiser fazer um somatório aqui, eu tenho que colocar uma fórmula avisando que eu quero fazer uma soma. Então, eu abro aqui o igual, digito soma, que é a fórmula de somatório, coloco o meu intervalo, dou Enter, ele vai fazer o somatório de B2 até B4, dentro daquele intervalo. E aí é a mesma questão, né? Cada mudança que eu fizer aqui de dados, ele vai alterar de forma automatizada, né? Vou colocar um 9 aqui, ele vai cair 9 unidades aqui na minha soma, tá? Então, vou colocar aqui que é um total. E eu tenho outras fórmulas, né? Exemplo, uma fórmula que é bem similar à da soma, só que me mostra qual é o maior valor de uma lista. Então, eu vou colocar aqui a fórmula maior valor, né? Vou colocar maior valor e já vou aproveitar para mostrar uma coisa. Se eu digitar qualquer coisa aqui na outra célula, observe que ele vai simplesmente atrapalhar aqui meu alinhamento aqui todo, né? E aí, para isso, eu posso clicar entre uma coluna e outra e arrastar para aumentar o valor da minha coluna. Ou clicar duas vezes, né, nessa mesma ferramenta que aparece aqui entre uma coluna e outra, que ele coloca de forma automática aqui na largura do maior. Tá? Então, eu vou fazer a fórmula do maior valor, que é o valor máximo. Então, eu vou digitar igual, eu vou digitar a palavra máximo com acento, e vou informar o intervalo. E tem várias formas de eu informar o intervalo, né? Então, B2, dois pontos a B4 seria o intervalo. Eu posso, já aqui com a fórmula no ponto certo para receber o intervalo, eu clico e arrasto, que ele vai preencher o intervalo para mim. Daí eu fecho parênteses, está feito. Então, essa fórmula aqui traz o maior valor. Vamos ver na lista qual que é o maior? 20, 10 ou 9. O maior da lista é o 20. Então, está certinho. Da mesma forma que eu tenho menor valor, né? Então, eu coloco aqui menor valor, e para fazer a fórmula do menor valor é igual a mínimo, que é o controle de máxima, né? Então, vou pegar mínimo, aí eu vou marcar de novo aqui, ok? E pronto, já tenho o menor valor de uma lista. Tem também a média, que é o somatório de todos os valores divididos pela quantidade de valores. Opa, digitei errado aqui, ó, média. Beleza. Como é que é a fórmula da média? É igual a média com acento, né? Vou abrir o parênteses e vou pegar o intervalo. Tá aqui. Ok, temos a média aritmética. E só para a gente finalizar essa primeira parte da aula, temos então o seguinte conceito, né? Que uma planilha, que no caso é a Plan 1, ela consegue permitir que eu entre neste Excel aqui 1.048.576 linhas por 16.384 colunas. É muita coisa. Mas ainda assim eu posso ter outras planilhas, né? E necessariamente não preciso de usar todas essas linhas e colunas. E eu posso ter outras planilhas que me façam trabalhar de forma organizada, né? E aí eu posso trocar o nome dessas planilhas. Eu posso colocar aqui, por exemplo, alunos. Posso ter uma outra que seria de notas e uma outra de gráficos, né? Então eu posso fazer essas alterações e observar que também posso ir acrescentando quantas outras planilhas eu achar necessário, né? Então é uma ferramenta super poderosa. E quando eu salvo esse conjunto de informações, né, eu salvo isso como uma pasta de trabalho. No meu exemplo está escrito pasta 2. Então vamos fazer um resumo geral aqui. O que é uma pasta de trabalho? Uma pasta de trabalho é um conjunto de planilhas, né, do Excel. E uma planilha é um conjunto de várias colunas com várias linhas que são indexadas aí por um cursor, tá bom? Então é isso. Daqui a pouco eu volto com mais outra aula para a gente ir dando continuidade na revisão. Até lá.